Olá, eu sou Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefilo. As indicações ao Oscar 2025 saíram semana passada, no dia 24 de janeiro. Depois de alguns dias aí ruminando e digerindo essas informações, eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre quais são as chances do filme no Oscar 2025. Ainda Estou Aqui está indicado em 3 categorias. Na categoria de melhor filme internacional, representando o Brasil. Na categoria de melhor atriz, com Fernanda Torres. E uma super inédita e histórica indicação a melhor filme. Nunca na história um filme brasileiro tinha chegado a esta categoria de melhor filme. Ou seja, é realmente algo a ser celebrado, independente se as chances nessa categoria não sejam lá as melhores. Levando em consideração que na categoria de melhor filme internacional temos 5 filmes. Emília Pérez, que é o franco favorito, afinal o filme recebeu 13 indicações ao Oscar no dia 24. Ainda Estou Aqui, com 3 indicações, e são os únicos 2 filmes que repetem suas indicações na categoria de melhor filme. Então, a categoria é sobre esses 2 títulos. Os outros filmes que estão indicados ao melhor filme estrangeiro também são filmes excelentes, como é o caso da Semente do Fruto Sagrado, A Garota da Agulha e a animação Flow. Dentre esses 3 títulos, o único que tem mais indicações é Flow, que está indicado tanto na categoria de melhor filme internacional quanto na categoria de melhor animação, mas não se compara aos 2 filmes como Emília Pérez e Ainda Estou Aqui. Não somente os 2 filmes têm mais indicações, como também tem um peso dramático maior. Então eu acredito que realmente essa categoria seja só entre Emília Pérez e Ainda Estou Aqui. No caso, Emília Pérez tem uma vantagem, pois é o filme mais indicado da noite, com 13 indicações. Como eu já falei no Cinefilo, Emília Pérez não é um dos meus filmes favoritos de 2024, nem figurou na minha lista dos top 10 filmes favoritos. Então eu achei um exagero essas 13 indicações. Eu acho que também o filme agora está passando por uma situação em que a crítica está abraçando o filme, mas o público online está crucificando o filme por diversas questões. Muitos, inclusive, estão crucificando o filme sem mesmo ter assistido o filme. O filme estreia no Brasil dia 6 de fevereiro e grande parte dos brasileiros já estão fazendo uma campanha contra o filme, mesmo que nem tenham visto. Contra Emília Pérez, como eu falei, tem essa questão desse ódio online, e talvez que isso possa, de uma certa forma, fazer com que os votantes da academia fiquem um pouco receosos de votar para esse filme. E também pensando que o filme tem 13 indicações, talvez eles queiram, no caso, priorizar outro filme na categoria. Inclusive, temos até a vantagem de que no elenco da categoria, o elenco está categorizado pelo país, com Brasil, com Ainda Estou Aqui, ou seja, na cédula a pessoa vai ver Brasil primeiro. Agora vai ser uma questão de esperar para ver como que ambos, Netflix com Emília Pérez e Sony Pictures Classics com Ainda Estou Aqui, vão fazer suas campanhas nessa segunda fase, que agora é para assegurar a vitória dos seus filmes. Já na categoria de melhor atriz, as indicadas são Cynthia Erivo, por Wicked, Carla Sofia Gascon, por Emília Pérez, Mikey Madison, por Anora, Demi Moore, por A Substância, e Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui. Interessante notar aqui que, basicamente, Demi Moore e Fernanda Torres são ambas vencedoras do Globo de Ouro. Porém, a Fernanda Torres não está indicada em outros prêmios precursores, que é o caso de SAG, o Sindicato dos Atores, o BAFTA, que é a Academia Britânica, e outros pequenos prêmios ao longo do caminho. Então, Demi Moore terá a chance de continuar conquistando prêmios nessa campanha e, por isso, continuar recebendo a atenção dos votantes da Academia. Já a Fernanda Torres vai ter que continuar na campanha. Como vimos que a Sony Pictures Classics fez um excelente trabalho de conseguir assegurar algumas entrevistas-chave antes que fechassem os indicados do Oscar, ela vai ter que trabalhar muito nesse mês agora para continuar no discourse do Oscar 2025, para que não seja eclipsada pelos prêmios que a Demi Moore eventualmente vai acabar ganhando nos prêmios precursores. A Demi Moore tem a seu favor a narrativa de um comeback. Até no próprio discurso do Globo de Ouro dela, ela mencionou que ela era uma atriz de pipoca, que ela acreditou que ela nunca mais teria papéis decentes, e com certeza ajudou a solidificar o favoritismo dela nessa categoria. A Fernanda Torres tem ao seu favor a narrativa de que Ainda Estou Aqui e a indicação dela é uma réplica das indicações que o
Walter Salles recebeu com a Fernanda Montenegro lá em 1998 por Central do Brasil. Porém, aqui temos a vantagem de que Ainda Estou Aqui também foi indicado a melhor filme. Ou seja, um resultado ainda superior àquele de 26 anos atrás. As outras 3 atrizes, cada uma tem uma narrativa. A Cynthia Erivo tem a sua vantagem que ela pode se tornar uma EGOT, ou seja, que venceu Emmy, Grammy, Tony e Oscar. Só falta para ela o Oscar. Já a Carla Sofia Gascon tem em seu favor a narrativa que ela é a primeira mulher trans a ser indicada nessa categoria, e isso também pode receber um voto, digamos, de diversidade por parte dos membros da academia. A Mike Madison, por Anora, é a que menos tem uma narrativa apropriada ou algo que seja muito impactante para que ela seja vencedora. Até o início da temporada de premiações, Mike Madison era considerada como uma favorita. Agora eu vejo que a narrativa dela é a que menos tem força dentre as 5 indicadas. Na categoria de melhor filme, que é essa indicação histórica para o Ainda Estou Aqui, para o cinema brasileiro, infelizmente Ainda Estou Aqui não tem tantas chances. Nos últimos 5 anos, quase todos os filmes ganharam filme e direção. Foi o caso de Parasita, Nomadland, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e, ano passado, Oppenheimer. O único caso que houve uma divisão foi Coda, que ganhou de melhor filme, e direção ficou para Jane Campion por Ataque aos Cães. Então, os 5 filmes que são indicados ao melhor filme e também à melhor direção são Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Emília Pérez e A Substância. Então, esses 5 filmes têm mais chances de ganhar nessa categoria que Ainda Estou Aqui. Eu já prevejo que o vencedor aqui, que tem ganhado vários prêmios precursores, e nos próximos dias a gente vai ver também quem vai ganhar o sindicato dos produtores, o sindicato dos atores, o sindicato dos diretores, e isso vai estabelecer quem são os franco favoritos. Até agora, quem é o franco favorito a replicar filme e direção é o filme O Brutalista e o diretor Brady Corbet. A data final de votação é o dia 18 de fevereiro. A gente vai ver ainda muitas campanhas tentando denegrir certos filmes, como vimos o caso aí da tentativa de falar mal do Brutalista por ter usado inteligência artificial em certos dialetos do filme. Obviamente, toda a retórica contra a Emília Pérez, que está também tentando denegrir o filme cada vez mais. Então, a gente está vendo também como uma campanha política, né? Estamos vendo filmes sendo massacrados e tentando fazer com que aquele filme seja visto como menos valor, enquanto outros estão sendo melhor avaliados. Ao nosso favor, Ainda Estou Aqui é o filme melhor avaliado em quase todas as plataformas. É o número 1 no Rotten Tomatoes, é o número 1 no Letterboxd e é o número 1 no IMDb. É isso, pessoal. Nos próximos dias vamos ter muitas coisas ainda que vão acontecer. Temos que ficar de olho no que vão sair dos sindicatos. E lá perto do dia 18 eu faço mais um vídeo para falar o que mudou e quais são as reais chances lá no dia 18. É isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.